Deixa eu falar uma coisa pra vocês, diga-se de passagem, vamos começar a edição do Esporte Comedy de hoje, dia 17 de janeiro de 2025, hein, gente? Começando o ano para falar do grande Santos, mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixa o like e tamo junto. Que vitória do Santos, hein, irmão? Estreia do Campeonato Paulista, 2 gols do Guilherme. Esse Guilherme que pra mim é o craque do jogo, o craque de bola. Jogou muito, fez um gol de falta, como eu fazia, diga-se de passagem, uma chapada assim, ó. A bola foi sem chance pro grande goleiro Muralha do Mirassol. O Gabriel Brazão, goleiro do Santos, fez umas defesas boas também, diga-se de passagem. Um primeiro tempo equilibrado, hein? Chance dos dois lados, diga-se de passagem. O Muralha trabalhando muito e o Gabriel Brazão é um bom goleiro, hein? Santos está bem servido de goleiro, quanto ele quanto o João Paulo, diga-se de passagem. E aí, chance dos dois lados, só que o Santos foi feliz e acabou fazendo 1-0 com o Guilherme, diga-se de passagem. E o Mirassol pagou o preço de não ter conseguido fazer os gols no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, o Mirassol vai para cima do Santos, tem chance, tem chance. O que acontece? Guilherme, 2-0 pro Santos de falta, meu irmão. Sem chance pro grande Muralha. Mas o VAR não expulsou o jogador do Santos, que entrou com a sola da chuteira. Pênalti pro Mirassol. E nem no VAR não foi. Ah, mas se fosse pro Corinthians, se fosse pro Palmeiras, se fosse pro Santos, pro São Paulo, pro time grande, é outra coisa, né? Mas como é pro time do Mirassol, um time recém-promovido aí pra Série A do campeonato, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Essa que é a verdade. O Mirassol foi operado. Pênalti pro Mirassol. Nem no VAR o juiz não foi. Diga-se de passagem. Mas aí, meu irmão, mas aí o Santos fez 2-0 e o Santos conteve um pouco o Mirassol, que no final descontou de pênalti, né? Com esse jogador, o Yuri, que quase fez o gol que o Pelé não fez no meio de campo, né? Yuri Castilho, bom jogador, hein? Bom jogador. Esse time do Mirassol, pra mim, vai dar trabalho na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que recém-promovida aí, que o cara lá do Pernambuco falou que não sabia quem era Mirassol. Vai em Pernambuco, vai em Mirassol, meu irmão. O Paysandu não tá na Série A e o Mirassol ganhou o acesso jogando bola. E pra mim, vai surpreender nessa edição do Campeonato Brasileiro e do Paulista. Diga-se de passagem, o Mirassol vai classificar, hein? Porque o Mirassol jogou muito bem e deu trabalho para a equipe do Santos. Agora o Guilherme, que craque de bola esse Guilherme. Outro que joga a bola e jogou ontem foi o Soteldo, hein? Foi bem, hein? Mas deixou o Santos na mão, hein? Diga-se de passagem, mas jogou muito. O time do Santos em si criou oportunidades, poderia ter feito gol, mas o Santos precisa pensar em contratar. Apesar de já ter contratado o Tiquinho Soares e o Tassiano, o time do Santos ainda precisa de algumas peças. Contratou o Barreal também, bom jogador, mas precisa chegar jogadores de reservas. O Santos precisa ter elenco. O Santos precisa apostar na molecada, mas precisa apostar em jogadores experientes. Mas é uma vitória para dar moral, principalmente para o Pedro Caixinha, que está começando o trabalho no Santos. E o Santos, para mim, tem que apostar na molecada em jogadores experientes. O Santos, se contratar alguns jogadores, o Santos pode brigar. De repente o Neymar volta para o Santos, que eu falei aqui ontem, que o Santos poderia tentar o Neymar, que o Neymar não vai mais para os Estados Unidos e que ele vai voltar para o Santos, quem sabe? Você acha que o Neymar ainda tem bola para jogar nesse Santos? Quem sabe o Ganso pode estar saindo do Fluminense, pode estar voltando para o Santos. O time do Santos, se ajustar, o Santos vai brigar. Essa que é a verdade. Mas se não contratar, pode passar sérios problemas, hein? Diga-se de passagem, precisa contratar um zagueiro, hein, irmão? Os zagueiros do Santos ontem deu um mi desgraçado, hein? Quase que o Mirassol complica a vida do Santos. Agora, esse time do Mirassol jogou um futebol muito bonito, diga-se de passagem. Só não tiveram competência para colocar a bola dentro do gol. Mas foram roubados. Esse VAR só sabe prejudicar o futebol brasileiro. E eu venho falando há muito tempo. Estão metendo a mão nos times brasileiros. Todo mundo, não existe mais beneficiado e prejudicado. Todos são prejudicados. Esse VAR não veio para ajudar, veio para prejudicar. Essa que é a verdade. Mas o Mirassol nem pênalti teve. Nem o pênalti não teve. E tinha que ter sido revisado o lance. Até porque o cara vai com a sola da chuteira e consegue colocar a chuteira no coisa do cara aqui, do jogador do Santos. Pênalti pro Mirassol. E vocês não deram. Ah, mas se fosse
para um time grande, fosse para o Flamengo, fosse para o Palmeiras, para o Corinthians, para o São Paulo, para o raio que o parta, vocês davam. O VAR não tem critério, meu irmão. Vocês do VAR não tem critério. Essa que é a verdade. Vocês querem prejudicar. Vocês só vê os lances que vocês querem. E vai saber, os árbitros hoje não têm nem treinamento. Esses árbitros do futebol brasileiro. Isso é uma vergonha, meu irmão. O juiz tinha que ter marcado o pênalti. Ele viu o lance, ele estava perto. Nem pênalti ele deu. E ter expulsado o jogador do Santos que entrou caçola no corpo do cara do Mirassol, diga-se de passagem. Mas o Mirassol me surpreendeu. Jogou muito bem. Merecia pelo menos um empate contra o Santos. Mas o Santos, para mim, não é porque ganhou que tá tudo às maravilhas. Porque o Santos ainda precisa se ajustar. Porque se achar que só com isso, no Campeonato Brasileiro, o Santos dá para lutar, não dá. Mas o Guilherme é um craque de bola. Gol de falta. Esse Guilherme é bom jogador. Há muito tempo eu venho falando aqui, hein? Bom jogador. E esse Gabriel Brazão, mais um goleiro bom, hein? Fez umas defesas boas, hein? Bom goleiro, diga-se de passagem. E o Muralha do Mirassol, grande Muralha, fez umas defesas boas também. Mas o Mirassol pagou o preço no segundo tempo, né? Como se diz, quem não faz, toma. E o Guilherme com certeza fez o gol. Agora muita gente está esperando do Soteldo. Ô Soteldo, você abandonou o Santos e você ainda está fazendo birrinha no banco. Você fica nervosinho, papapá. Ô Marcelo Teixeira, vende esse orelhudo. Vende esse orelhudo. Não sabe o tamanho do Santos, diga-se de passagem. Ele não sabe o que é o Santos, irmão. Você largou o Santos na mão e agora você fica com birrinha. Você fica achando que você é o quê? Você acha que você é o Pelé? Você não chega nem nos pés do Pelé, irmão. Você é um jogadorzinho, meia boca. Essa que é a verdade. E tem muita gente que gosta de você. Mas tá tudo certo. Mas para mim, o Santos não precisa de você. O Santos precisa contratar jogadores bons, jogadores que venham para resolver. Não é pagar 1 milhão para peão para o jogador não jogar nada. É contratar jogadores que resolvam, que venham merecer aquilo que ganha. E com relação ao Mirassol, eu acredito que o Mirassol vai fazer um grande campeonato paulista e que vai incomodar. Até porque esse Yuri Castilho é bom jogador, meu irmão. O time do Mirassol é um time muito certo. Eles atacam muito bem. Só precisa tomar cuidado no contra-ataque. Com relação a isso, o treinador do Mirassol armou um time muito bem armado. E deu trabalho sim. Tanto é que quase que o Santos toma o gol, hein, irmão? Quase. Teve 3 chances o Mirassol. Se não fosse o Gabriel Brazão, o Santos tinha perdido o jogo. Mas para mim, o Guilherme foi o craque do jogo. E para vocês, o que vocês acharam da estreia do Santos? O Santos jogou bem, mas ainda precisa de algumas peças. Será que o Santos dá para brigar pelo título do Campeonato Paulista? Eu vou deixar a pergunta aí para vocês. Comenta aí o que vocês acharam do Santos e o mimadinho do Soteldo, o mimado, o jogador que fez birrinha. Se eu sou presidente do Santos, eu te vendo, eu mando você embora. Porque você, meu irmão, você largou o Santos na mão. Essa que é a verdade e você acha que você é o maior. Mas você não é o maior. Só você, diga-se de passagem, um jogadorzinho que se acha estrela, mas para mim joga um futebolzinho pequeno. Se fosse tão bom, eu estava lá no Grêmio. Por que o Grêmio não quis comprar? Porque dá problema. Aí, Marcelo Teixeira, cabe a você. Se eu sou o presidente do Santos, se fosse você, venderia esse cara. Porque para mim é um jogador que não vale o que custa. Não vale para vestir a camisa do Santos, que é muito grande, diga-se de passagem. E ainda quer fazer birrinha. Joga bola, meu irmão. Você joga bola, você devia jogar bola. Essa que é a verdade. Você está tendo a segunda oportunidade. Agora, se você jogar fora, aí, meu irmão, você está mostrando que você realmente não vale o que o torcedor do Santos espera de você. Mas o Mirassol, para mim, merecia pelo menos um empate. Mas a arbitragem, né, como sempre, prejudica os times pequenos a favor dos times grandes. Não tem vergonha, não tem critério. Vocês não têm critério. Essa que é a verdade. E parabéns ao Santos, que merecia, pelo menos, tentar vencer o jogo. Como venceu, né, Santos? Vocês venceram, jogaram bem até, fizeram um jogo bom, diga-se de passagem. Mas a arbitragem prejudicou, né? Prejudicou o Mirassol mais uma vez, prejudicando os times pequenos. Agora, vamos ver, né, o que vai acontecer aí com o Santos. Para mim, o Santos pode se classificar. Mas para o Campeonato Brasileiro é outra coisa. Não vão pensar que porque vamos fazer um Paulista bom e não vamos sofrer. Se não contratar, vai sofrer. E vai sofrer muito, diga-se de passagem. Aí, Marcelo Teixeira, vende esse mimado desse Soteldo.
Ele não é o que vocês esperam, ele não é tão craque como vocês pensam. Tanto é que largou o Santos na mão, né? Quando o Santos caiu, né? E agora acha de voltar e fazer birrinha, fazer mimimi, fazer biquinho, ó. Aqui, Soteldo, ó. Você não joga nada, irmão. Você é um Zé Ruela desgraçado. Você acha que você é o quê? Essa que é a verdade. Se eu sou presidente do Santos, eu te vendo. Porque você fazer birrinha, você tá de sacanagem. O Santos precisa de você, precisa do elenco. Não precisa de você criar problema porque você foi substituído. Você tem que entender que você é o jogador do Santos e tem que obedecer ao treinador. Se eu sou técnico do Santos, eu não te escalo mais. Essa que é a verdade. Comenta aqui o que vocês acham com relação ao Soteldo, se vocês ficariam com ele ou venderia. Eu venderia. Essa que é a verdade. E ao Mirassol vai dar trabalho no Paulista, hein? Mirassol vai dar trabalho. Deixa o like e tamo junto, gente. E vamos que vamos. E o craque do jogo, Guilherme, que eu sempre falei aqui, baita do jogador, monstro. Fez um gol de falta, que não tem batedor de falta, hein? Olho nesse Guilherme, hein? Vai dar trabalho esse Guilherme, hein? Baita do jogador. Deixa o like e tamo junto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, diga-se de passagem, vou começar a edição do Sport Comedy de hoje, dia 17 de janeiro de 2025, hein, gente? Começando o ano para falar do grande Santos, mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixa o like e tamo junto. Que vitória do Santos, hein, irmão? Estreia do Campeonato Paulista, 2 gols do Guilherme. Esse Guilherme que pra mim é o craque do jogo, o craque de bola. Jogou muito, fez um gol de falta, como eu fazia, diga-se de passagem, uma chapada assim, ó. A bola foi sem chance pro grande goleiro Muralha do Mirassol. O Gabriel Brazão, goleiro do Santos, fez umas defesas boas também, diga-se de passagem. Um primeiro tempo equilibrado, hein? Chance dos dois lados, diga-se de passagem. O Muralha trabalhando muito e o Gabriel Brazão é um bom goleiro, hein? Santos está bem servido de goleiro, quanto ele quanto o João Paulo, diga-se de passagem. E aí, chance dos dois lados, só que o Santos foi feliz e acabou fazendo 1-0 com o Guilherme. Diga-se de passagem. E o Mirassol pagou o preço de não ter conseguido fazer os gols no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, o Mirassol vai para cima do Santos. Tem chance, tem chance. O que acontece? Guilherme, 2-0 pro Santos de falta, meu irmão. Sem chance pro grande Muralha. Mas o VAR não expulsou o jogador do Santos, que entrou com a sola da chuteira. Pênalti pro Mirassol. E nem no VAR não foi. Ah, mas se fosse pro Corinthians, se fosse pro Palmeiras, se fosse pro Santos, pro São Paulo, pro time grande, é outra coisa, né? Mas como é pro time do Mirassol, um time recém-promovido aí pra Série A do campeonato, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Essa que é a verdade. O Mirassol foi operado. Pênalti pro Mirassol. Nem no VAR o juiz não foi. Diga-se de passagem. Mas aí, meu irmão... Mas aí o Santos fez 2-0 e o Santos conteve um pouco o Mirassol, que no final descontou de pênalti, né? Com esse jogador, o Yuri, que quase fez o gol que o Pelé não fez no meio de campo, né? Yuri Castilho, bom jogador, hein? Bom jogador. Esse time do Mirassol, para mim, vai dar trabalho na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que recém-promovida aí, que o cara lá do Pernambuco falou que não sabia quem era Mirassol. Vai Pernambuco, vai Mirassol, meu irmão. O Paysandu não está na Série A e o Mirassol ganhou acesso jogando bola. E para mim vai surpreender nessa edição do Campeonato Brasileiro e do Paulista. Diga-se de passagem, o Mirassol vai classificar, hein? Porque o Mirassol jogou muito bem e deu trabalho para a equipe do Santos. Agora o Guilherme, que craque de bola esse Guilherme. Outro que joga bola e jogou ontem foi o Soteldo, hein? Foi bem, hein? Mas deixou o Santos na mão, hein? Diga-se de passagem, mas jogou muito. O time do Santos em si criou oportunidades, poderia ter feito gol, mas o Santos precisa pensar em contratar. Apesar de já ter contratado o Tiquinho Soares e o Tassiano, o time do Santos ainda precisa de algumas peças. Contratou o Barreal também, bom jogador, mas precisa chegar jogadores de reservas. O Santos precisa ter elenco. O Santos precisa apostar na molecada, mas precisa apostar em jogadores experientes. Mas é uma vitória para dar moral, principalmente para o Pedro Caixinha, que está começando o trabalho no Santos. E o Santos, para mim, tem que apostar na molecada em jogadores experientes. O Santos, se contratar alguns jogadores, o Santos pode brigar. De repente o Neymar volta para o Santos, que eu falei aqui ontem, que o Santos poderia tentar o Neymar,
que o Neymar não vai mais para os Estados Unidos e que ele vai voltar para o Santos? Quem sabe? Você acha que o Neymar ainda tem bola para jogar nesse Santos? Quem sabe o Ganso pode estar saindo do Fluminense, pode estar voltando para o Santos. O time do Santos, se ajustar, o Santos vai brigar. Essa que é a verdade. Mas se não contratar, pode passar sérios problemas, hein? Diga-se de passagem. Precisa contratar um zagueiro, hein, irmão. Os zagueiros do Santos deu um mi desgraçado, hein? Quase que o Mirassol complica a vida do Santos. Agora, esse time do Mirassol jogou um futebol muito bonito, diga-se de passagem. Só não tiveram competência para colocar a bola dentro do gol. Mas foram roubados. Esse VAR só sabe prejudicar o futebol brasileiro. E eu venho falando há muito tempo. Estão metendo a mão nos times brasileiros. Todo mundo, não existe mais beneficiado e prejudicado. Todos são prejudicados. Esse VAR não veio para ajudar, veio para prejudicar. Essa que é a verdade. Mas o Mirassol nem pênalti teve. Nem o pênalti não teve. E tinha que ter sido revisado o lance. Até porque o cara vai com a sola da chuteira e consegue colocar a chuteira no coisa do cara aqui, do jogador do Santos. Pênalti pro Mirassol. E vocês não deram. Ah, mas se fosse para um time grande, fosse pro Flamengo, fosse pro Palmeiras, pro Corinthians, pro São Paulo, pro raio que o parta, vocês davam. O VAR não tem critério, meu irmão. Vocês do VAR não tem critério. Essa que é a verdade. Vocês querem prejudicar. Vocês só vê os lances que vocês querem. E vai saber, os árbitros hoje não têm nem treinamento. Esses árbitros de futebol brasileiro. Isso é uma vergonha, meu irmão. O juiz tinha que ter marcado o pênalti. Ele viu o lance, ele estava perto. Nem pênalti ele deu. E ter expulsado o jogador do Santos que entrou com a sola no corpo do cara do Mirassol, diga-se de passagem. Mas o Mirassol me surpreendeu. Jogou muito bem. Merecia pelo menos um empate contra o Santos. Mas o Santos, para mim, não é porque ganhou que está tudo às maravilhas. Porque o Santos ainda precisa se ajustar. Porque se achar que só com isso, no Campeonato Brasileiro, o Santos dá para lutar, não dá. Mas o Guilherme é um craque de bola. Gol de falta. Esse Guilherme é bom jogador. Há muito tempo eu venho falando aqui, hein? Bom jogador. E esse Gabriel Brazão, mais um goleiro bom, hein? Fez umas defesas boas, hein? Bom goleiro, diga-se de passagem. E o Muralha do Mirassol, grande Muralha, fez umas defesas boas também. Mas o Mirassol pagou o preço no segundo tempo, né? Como se diz, quem não faz, toma. E o Guilherme com certeza fez o gol. Agora muita gente está esperando do Soteldo. Ô Soteldo, você abandonou o Santos e você ainda está fazendo birrinha no banco. Você fica nervosinho, papapá. Ô Marcelo Teixeira, vende esse orelhudo. Vende esse orelhudo. Não sabe o tamanho do Santos, diga-se de passagem. Ele não sabe o que é o Santos, irmão. Você largou o Santos na mão e agora você fica com birrinha. Você fica achando que você é o quê? Você acha que você é o Pelé? Você não chega nem nos pés do Pelé, irmão. Você é um jogadorzinho, meia boca. Essa que é a verdade. E tem muita gente que gosta de você. Mas tá tudo certo. Mas para mim, o Santos não precisa de você. O Santos precisa contratar jogadores bons, jogadores que venham para resolver. Não é pagar 1 milhão para peão para o jogador não jogar nada. É contratar jogadores que resolvam, que venham merecer aquilo que ganha. E com relação ao Mirassol, eu acredito que o Mirassol vai fazer um grande campeonato paulista e que vai incomodar. Até porque esse Yuri Castilho é bom jogador, meu irmão. O time do Mirassol é um time muito certo. Eles atacam muito bem. Só precisa tomar cuidado no contra-ataque. Com relação a isso, o treinador do Mirassol armou um time muito bem armado. E deu trabalho sim. Tanto é que quase que o Santos toma o gol, hein, irmão? Quase. Teve 3 chances o Mirassol. Se não fosse o Gabriel Brazão, o Santos tinha perdido o jogo. Mas para mim, o Guilherme foi o craque do jogo. E para vocês, o que vocês acharam da estreia do Santos? O Santos jogou bem, mas ainda precisa de algumas peças. Será que o Santos dá para brigar pelo título do Campeonato Paulista? Eu vou deixar a pergunta aí para vocês. Comenta aí o que vocês acharam do Santos e o mimadinho do Soteldo, o mimado, o jogador que fez birrinha. Se eu sou presidente do Santos, eu te vendo, eu mando você embora. Porque você, meu irmão, você largou o Santos na mão. Essa que é a verdade e você acha que você é o maior. Mas você não é o maior. Só você, diga-se de passagem, um jogadorzinho que se acha estrela, mas para mim joga um futebolzinho pequeno. Se fosse tão bom, estava lá no Grêmio. Por que o Grêmio não quis comprar? Porque dá problema. Aí, Marcelo Teixeira, cabe a você. Se eu sou o presidente do Santos, se fosse você, venderia esse cara. Porque para mim é um jogador que não vale o que custa.
não vale para vestir a camisa do Santos, que é muito grande, diga-se de passagem. E ainda quer fazer birrinha. Joga bola, meu irmão. Você joga bola, você devia jogar bola. Essa que é a verdade. Você está tendo a segunda oportunidade. Agora, se você jogar fora, aí, meu irmão, você está mostrando que você realmente não vale o que o torcedor do Santos espera de você. Mas o Mirassol, para mim, merecia pelo menos um empate. Mas a arbitragem, né, como sempre, prejudica os times pequenos a favor dos times grandes. Não tem vergonha, não tem critério. Vocês não têm critério. Essa que é a verdade. E parabéns ao Santos, que merecia pelo menos tentar vencer o jogo como venceu, né, Santos? Vocês venceram, jogaram bem até, fizeram um jogo bom, diga-se de passagem, mas a arbitragem prejudicou, né? Prejudicou o Mirassol mais uma vez, prejudicando os times pequenos. Agora, vamos ver, né, o que vai acontecer aí com o Santos. Para mim, o Santos pode se classificar, mas para o Campeonato Brasileiro é outra coisa. Não vão pensar que porque vamos fazer um Paulista bom e não vamos sofrer. Se não contratar, vai sofrer. E vai sofrer muito, diga-se de passagem. Aí, Marcelo Teixeira, vende esse mimado desse Soteldo. Ele não é o que vocês esperam, ele não é tão craque como vocês pensam. Tanto é que largou o Santos na mão, né? Quando o Santos caiu, né? E agora acha de voltar e fazer birrinha, fazer mimimi, fazer biquinho, ó. Aqui, Soteldo, ó. Você não joga nada, irmão. Você é um Zé Ruela desgraçado. Você acha que você é o quê? Essa que é a verdade. Se eu sou presidente do Santos, eu te vendo. Porque você fazer birrinha, você tá de sacanagem. O Santos precisa de você, precisa do elenco. Não precisa de você criar problema porque você foi substituído. Você tem que entender que você é o jogador do Santos e tem que obedecer ao treinador. Se eu sou técnico do Santos, eu não te escalo mais. Essa que é a verdade. Comenta aí o que vocês acham com relação ao Soteldo, se vocês ficariam com ele ou venderia. Eu venderia. Essa que é a verdade. E ao Mirassol vai dar trabalho no Paulista, hein? Mirassol vai dar trabalho. Deixa o like e tamo junto, gente. E vamos que vamos. E o craque do jogo, Guilherme, que eu sempre falei aqui, baita do jogador, monstro. Fez um gol de falta, que não tem batedor de falta, hein? Olho nesse Guilherme, hein? Vai dar trabalho esse Guilherme, hein? Baita do jogador. Deixa o like e tamo junto.